Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa sétima aula do curso de História do Direito e hoje nós vamos focar a discussão sobre o direito moderno, né? Então, logo após, o encerramento do período medieval e pensando, exatamente aquele período inicial da Renascença e um pouquinho depois disso, né? Pois muito bem, então, como nós vimos a aula passada, sobre o direito medieval, o direito medieval ele se divide em duas grandes vertentes. O direito canônico, da Igreja Católica, sistematizado, escrito, que tem a sua origem no direito romano, né? E o direito feudal, que está centrado dentro de cada um dos feudos, é individual, tem característica consuetudinária, né? Então passado de pessoa para pessoa, não escrito, não é? E a Europa continental, de um modo geral, pela forte influência da Igreja Católica, vai receber uma grande influência do direito canônico e do direito romano, já também por aspecto da dominação romana que vinha de muitos séculos atrás. Na Inglaterra, na Grã-Bretanha, nós teremos uma maior influência do direito feudal, centralizado na figura do rei, e por isso mesmo a criação, o desenvolvimento de um outro modelo de direito, que está presente conosco ainda hoje, que é o direito de common law, presente na maioria dos países que foram colonizados de algum modo pela Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e por aí vai, Muito bom. Então, quando nós chegamos ali no século XV, a data, a marca que vai terminar o período medieval é exatamente a queda do Império Romano do Oriente, a tomada de Constantinopla pelos muçulmanos. E essa data, esse momento, esse fato histórico em particular, ele marca o declínio do sistema feudal que vinha já se arrastando há um certo tempo, mais ou menos desde o século XIII, dentro de um modelo econômico, dentro de um modelo político que já não encontrava mais força. Como ele dependia muito da terra, e a terra, essencialmente, estava escassa do ponto de vista da produção, problemas com a peste negra, problemas com o grande gasto durante as cruzadas, Então esse sistema ele entra em declínio e também, uma outra coisa que vai acontecer nesse momento é o fato das invasões árabes, as invasões mouras à Europa de um modo geral. E nesse momento, esses invasores do continente europeu, eles vão entrar em contato com obras, com textos de pensadores do mundo antigo, que estavam guardados em mosteiros, estavam guardados em bibliotecas, que eram proibidos porque eram vistos como textos heréticos pela igreja, etc. E esses textos vão começar a ser estudados, principalmente obras de Aristóteles e tal, e aí você vai ter uma retomada ante o pensamento da antiguidade, inspirado por grandes autores da antiguidade, como eu falei, por exemplo, um deles Aristóteles, por nomes como Avicena e Averroes, filósofos, pensadores árabes. Depois a resposta da Igreja Católica, com Tomás de Aquino, escrevendo a Suma Teológica e tal. E é exatamente todo esse contexto que vai dar origem, então, à primeira fase do período moderno, que é chamado de Renascimento ou Renascença. Bom, dentro desse momento também, nós teremos a ascensão de uma nova doutrina econômica, defendida essencialmente, principalmente pelos ingleses, que está atrelada à ideia daquilo que nós chamamos de mercantilismo. Então, a ideia de você comprar um determinado produto num determinado lugar e vender esse produto em outro lugar por um preço mais alto para gerar lucro. E esse princípio, ou essa ideia do mercantilismo, vai dar origem posteriormente àquilo que nós chamamos de capitalismo. Então, esse momento do mercantilismo também é conhecido como capitalismo mercante.
E dentro dessa questão, com as grandes rotas de comércio e etc., o europeu ele vai entrar em contato com povos nunca antes vistos, tanto na África, né, tentando contornar a África, vai negociar com China, vai negociar com as Índias, né, as especiarias, as grandes navegações, até por volta lá do finzinho do século XV, começo do século XVI, os grandes descobrimentos, né, o descobrimento da América, o descobrimento do Brasil e tal. E nesse sentido, você começa a ter uma nova visão, uma nova perspectiva sobre o próprio ser humano. Então aquela ideia de um padrão, de um modelo, de que o homem europeu, em particular o francês, em particular o inglês, eram o grande ideal, o grande objetivo de existência, começa a ser de algum modo questionado, começa a cair uma certa ficha, vamos dizer assim, de falar assim, bom, será? Né? Junto disso, você vai ter também o aspecto de uma tentativa, exatamente por essa busca, né, e essa entrada em contato com outros povos, outras civilizações, da formação dos estados nacionais. Então nós precisamos buscar uma identidade. Qual que é a nossa identidade? Então aí surgem os primeiros movimentos nacionalistas. Junto disto, a reforma protestante, né, o questionamento à autoridade católica e a contra-reforma, a resposta da igreja contra aqueles, né, Lutero, Calvino, o Henrique VIII, que começaram a se opor à autoridade da igreja, à autoridade papal. E também a Revolução Científica, porque ao entrar em contato com esses textos do mundo antigo, ao entrar em contato com as obras de Aristóteles, principalmente aquelas que tratam sobre a physis, né, sobre o mundo físico, esses fulanos vão começar a repensar o seu modo de entender o mundo, não só mais limitado pela explicação bíblica, pela explicação teológica, mas vão começar a observar o mundo de uma forma mais orientada para a natureza, né? Para a empiria, como nós dizemos, não é? Então, é exatamente dentro desta perspectiva que será retomada uma ideia que surgiu lá atrás no mundo antigo, principalmente defendida pelos gregos, que é a ideia do direito natural. Então aqui surge efetivamente o que nós conhecemos como jusnaturalismo, né? O que é importante entender sobre o jusnaturalismo? Eu já falei um pouco disso lá atrás na ideia grega e retomo aqui agora. A ideia do jusnaturalismo que surge no período moderno, ela está atrelada a uma ideia de uma racionalidade da natureza. Então, você vai pegar isso, por exemplo, em autores até como o Santo Tomás de Aquino, anterior um pouco a isso, mas que vai fundamentar essa ideia, que vão dizer o seguinte, olha, se você olhar para a natureza, você vai perceber o quê? Você vai perceber que existe uma racionalidade, a natureza tem uma organização. Então o sol sempre nasce no leste e se põe no oeste, a macieira sempre dá maçãs, a bananeira sempre dá banana, o leão sempre é carnívoro, a vaca é sempre herbívora e assim sucessivamente. A formiga da espécie tal sempre faz o formigueiro do mesmo jeito, né? Então se as coisas na natureza têm um comportamento pré-definido por uma lei racional, o ser humano também deve ter um comportamento pré-definido por uma lei racional. Que lei é esta e que racionalidade é esta? Então aí que vem a associação teológica com a ideia de que esta lei divina, que esta lei natural é fruto de uma vontade de Deus. Então, o jusnaturalismo moderno, o jusnaturalismo nesse período que nós estamos estudando, ele tem um forte vínculo com a ideia de que a natureza é organizada pela razão e pela vontade de Deus. Tá? Então essa é a principal diferença em relação ao jusnaturalismo, né, ou ao direito natural lá dos gregos, né, que entendiam isto como um elemento da natureza propriamente dita. Né? Não, eles não pensavam ou não imaginavam um Deus, né? Até por conta do aspecto politeísta da cultura. Tá? E por que é importante entender isso? Porque quando eu admito a ideia de um direito jusnatural,
Eu admito a ideia de elementos do direito pré-existentes ou existentes independentemente do ser humano. Quer dizer, o leão não se comporta, ele não é carnívoro porque ele escolhe, é a natureza que determina ele a isso. O ser humano tem regras nessa perspectiva que ele tem que se comportar não porque ele escolhe, mas porque a natureza definiu. Tá? Então é muito importante compreender esta relação dentro do direito jusnatural. Por quê? Porque se ele é natural, ele é imutável. E o que eu quero dizer com imutável? Claro, hoje nós temos a concepção de que a natureza muda, mas essa mudança é uma mudança que demora milhões de anos. É genética, ela acontece por acidente, né? Então observe nesse sentido a teoria darwiniana. O que eu quero dizer nesse sentido aqui é o seguinte: do ponto de vista dos jusnaturalistas lá do período moderno, a natureza é estática, porque ela se orienta pela razão de Deus e ela, consequentemente, tem que agir sempre do mesmo modo. Então aí a limitação da própria ação e do comportamento humano, ok? Então isso é muito importante de se entender. Perfeito. Do ponto de vista da criação desse modelo, do modelo jusnatural, nós temos duas grandes vertentes acontecendo nesse período. Uma que é chamada de direito mos-gálicos, que é o estilo francês, tá? Que teve uma maior relevância, uma maior abertura e que vai influenciar o direito aqui no Brasil, tá certo? E nós temos o mos-itálicos, que é um modelo que vai surgir na Itália, mas ele não vai ter tanta expressividade como teve o modelo francês e vai acabar se limitando mais ali à região da Itália e depois vai acabar meio que desaparecendo. Influencia sim o direito italiano até hoje, mas não tanto quanto o modelo francês que está presente em muitos outros lugares, como eu acabei de dizer, no Brasil, tá certo? Uma outra característica importante do direito jusnatural desse período moderno é a característica dele ser um direito fortemente individualista. Então, um direito onde aquele homem que vive na polis, aquele homem que é cristão, faz parte de uma cristandade, né? Então percebam, noções de conjunto. Ele começa a dar lugar à ideia do homem indivíduo. Então aqui começa-se a discussão sobre as principais, né, as mais importantes teorias sobre a individualidade humana. E é exatamente por isso que nesse momento surge o quê? A necessidade do contrato. Né? Por quê? Porque se eu sou indivíduo, se eu sou individual, e até corro o risco, né, podendo colocar individualista, né, eu só vou fazer as coisas que me são de interesse. Eu não vou fazer as coisas porque é vontade de Deus ou porque é necessidade da cidade. Eu vou fazer aquilo que me é interessante. E quem garante que aquilo que eu quero que o outro faça para mim, ele vai fazer? Então, para que isto possa acontecer e para que de algum modo, né, se possa viver em sociedade, nós temos que o quê? Nós temos que usar, nós temos que criar alguma ferramenta que garanta a execução dessa necessidade. E essa ferramenta é o contrato. Então, será escrito, será definido, mas mesmo assim, quem garante que esse contrato vai ser seguido, vai ser respeitado? E aí, o surgimento do Estado. O Estado nacionalista, conforme eu disse no comecinho dessa explicação. Então é o Estado que vai garantir, efetivamente, que as coisas, os contratos sejam cumpridos. Então aí vem lá o Hobbes dizendo sobre a necessidade do contrato, que o homem é mau por natureza, né? Que ele é egoísta, que é o contrato, é o Estado que vai regulamentar a execução disso. Vem o John Locke dizendo que os direitos fundamentais do ser humano são vida, liberdade, propriedade privada. A partir disso, eu preciso de regulamentações para permitir a vida em sociedade. Vem o Rousseau estabelecer a ideia da necessidade do contrato social e, por meio desse contrato, a possibilidade de existência e subsistência das pessoas em sociedade, dentro do indivíduo, para que se garanta, vamos dizer assim, um mínimo de liberdade possível aos indivíduos, né? Então tudo isso está atrelado a essas ideias.
Então, como características fundamentais desse direito jusnatural, desse momento, nós temos o quê? A natureza como modelo, né? Então, olhe para a natureza e você vai saber como deve se organizar o direito, né? Ele é fortemente individualista, ele está voltado para o sujeito, e perceba que isso vai ser fundamental para a formação do chamado capitalismo, como eu falei para vocês, né? Ele é procedimentalista, então se ele é baseado em contrato, ele precisa estabelecer procedimentos para se firmar o contrato, para se obedecer o contrato, para se julgar se o contrato está sendo ou não observado e para estabelecer punições caso o contrato não seja preservado. Olha que interessante, né? Ele é contratualista, como eu acabei de dizer, né? Ele é voltado para uma ética do dever, do cumprimento de regras. Então, por isso mesmo, eu preciso especificar regras de comportamento para dizer o quê? Olha, isto você pode, isso você não pode fazer. Então, não é Deus, não é... Não. É a própria natureza. E nós escrevemos isso e transformamos isso num texto escrito. Por quê? Porque é vontade da própria natureza, de uma forma a deixar simplesmente mais claro para as pessoas o que elas devem ou não fazer, né? Ele traz um gênero literário novo, que é o tratadismo, então é uma exposição sistemática dos assuntos. Então, se você pega as obras desse período, né, o Leviatã do Hobbes, por exemplo, o próprio Contrato Social do Rousseau, são sempre livros enormes, né? Mais para frente um pouco lá o Montesquieu com o Espírito das Leis, né? São sempre uns calhamaços enormes, extremamente detalhados, chatos, difíceis de se ler, mas que buscam uma exposição detalhada sobre o mundo, né? Brincando, claro, se naquele momento nós vivíamos o tratadismo, hoje nós vivemos o tuitismo, né? Tudo tem que ser reduzido a 200 caracteres no máximo, tem que ser curtinho, rápido, porque senão ninguém lê, né? Lá naquele momento isso era diferente, né? E outra é um direito baseado em demonstrações, né? E baseado em demonstrações, ele quer o quê? Ele quer usar a própria natureza como um modelo demonstrativo. E, portanto, e aqui o grande problema, a grande questão, ele é universalista. O que eu quero dizer com isso? Ele entende que aquilo que ele prevê, já que é natural, todos os seres humanos devem fazer. E veja que, do ponto de vista cultural histórico, esse modelo vai ser concebido dentro do modelo de mundo e de vida europeu. Então é claro que quando esses caras olham para o africano, né, o cara do Congo, o cara da Costa do Marfim, sei lá, e esse cara não vive como ele, qual é a conclusão que esses caras vão chegar? Eles vão chegar à conclusão do seguinte, eles vão falar assim, não, esse cara, ele é parecido com um ser humano, mas na verdade ele é um animal. Porque o ser humano que se orienta pela natureza, ele faz o que a gente faz. Então, portanto, aí você encontra, por exemplo, a justificação para a escravidão. Você encontra a justificação para a dominação. Você encontra a justificação para a colonização, para o imperialismo. Basicamente, esses conceitos, essas ideias, que fundamentam o que vai acontecer nesse período do ponto de vista da ação desses sujeitos, né? Então é muito importante compreender esta relação, ok? Sendo assim, né, formam-se algumas escolas do direito jusnatural nesse momento. Então nós temos a Escola de Salamanca, na Espanha, basicamente fundada, basicamente formatada por padres, né, dominicanos, jesuítas, e que vão discutir muito essa questão, por exemplo, se o negro africano, se o indígena americano, eles também gozam de direitos. E as discussões que a Escola de Salamanca vai fazer são muito interessantes porque depois, mais para frente, essas discussões darão origem a debates sobre liberdade, sobre fim da escravidão e etc. Porque esses caras estão dizendo o seguinte, falando, olha, se o direito é natural e cabe como natureza a todo ser humano, se aquele sujeito também é um ser humano, o que nós estamos fazendo com ele, com o escravo, com o indígena, etc., é desumano e, portanto, nós ferimos o direito que eles têm. Né? E essa relação, essa reflexão é muito forte nesse momento e muito interessante. Tá? A outra escola é a escola inglesa, que
vai se formular dentro de uma perspectiva mais individual, mais individualista, contratualista, tratadista, né? Então, ali nós vamos ter nomes como Hugo Grosso, Thomas Hobbes, John Locke, discutindo exatamente o quê? A ação do ser humano no mundo, do ponto de vista individual, que o ser humano age no mundo pelo seu próprio interesse, a necessidade do contrato como ferramenta para garantir o interesse das partes e o Estado como regulador destas relações, né? Então, o direito inglês ele já parte para um aspecto mais individual, da discussão individual do sujeito no mundo. Aí nós temos a escola prussiana, lá com Samuel Pufendorf, o Althusser, o Leibniz, o Christian Wolff. E esses fulanos, eles vão se utilizar de uma ideia que também está se desenvolvendo muito nesse período, principalmente por conta da Revolução Científica, que é a ideia de o comportamento humano e que o comportamento da natureza é regido pela matemática. Então, esses fulanos vão aproximar o direito de uma demonstração matemática, de uma demonstração, de uma construção matemática. Então, do mesmo modo que a matemática tem as suas regras e essas regras podem ser aplicadas à natureza para se entender a natureza, como a física e a química fazem, eu posso criar regras matemáticas, princípios geométricos, por exemplo, para definir o comportamento e entender como o direito deve se organizar. Perceba, eles estão imaginando que a matemática é a racionalidade de Deus que orienta e organiza a natureza, tá? E por fim, nós temos a escola francesa, uma escola que por tradição ela já tem uma discussão mais humanista, né? Então aí nós temos Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, discutindo características, né, da ação do ser humano no mundo e como esse ser humano está no mundo e de que forma a ação do ser humano constrói ou deve construir exatamente um critério, vamos assim chamar, de humanidade. Então vejam que essas 4 escolas fundamentam 4 linhas de pensamento, né, muito importantes para o direito nesse momento. A Escola de Salamanca, uma discussão profundamente religiosa, lá com o Francisco de Vitória e o Francisco Soares. A escola inglesa, definindo essencialmente o direito como uma característica individual. A escola prussiana, definindo o direito como um aspecto racional matemático. E a escola francesa, definindo o direito como um aspecto mais humanista, um aspecto mais voltado efetivamente para a interação do ser humano, tá? Então, aqui ficam algumas características, né, do modelo de direito criado aí nesse momento. Vou colocar lá para vocês o capítulo específico do livro, também uma pergunta para reflexão em relação a isto, tá? E é muito importante compreender esse momento do direito, né, em particular, e esta concepção de que se eu entendo o direito por um viés natural, naturalista, jusnatural, como você quiser chamar, eu entendo o direito como um elemento oriundo da própria natureza, seja essa natureza uma própria relação do cosmo, né, do universo, ou seja, essa natureza uma relação com a racionalidade divina, e que, consequentemente, o direito, as leis, as normas, elas derivam dessa natureza e, portanto, são imutáveis. Cabe a nós, seres humanos, simplesmente perceber estas regras na natureza. Então, nós não criamos nada. O que nós fazemos é simplesmente, vamos dizer assim, pela racionalidade humana, filtrar a natureza e chegar a essas normas e regras já presentes na natureza. Tá ok? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.